Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Boa tarde, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje eu venho trazer aqui algo diferente da parte do Senhor. Quero que vocês entendam. Hoje a mensagem é muito específica. É o que por vezes nós estamos sendo nos dias de hoje. Eu chamo isso uma geração. Muitos não vão querer ouvir, mas é necessário ouvir. Uma geração Nutella. Eu digo, hoje estamos em uma geração Nutella. E isso precisa terminar. Isso precisa acabar. Não queira pertencer, não queira ser chamado uma geração Nutella no que toca na fé em Jesus Cristo. Porque é o que nós temos sido, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu trago essa palavra de Deus aqui para esclarecer para vocês que nós devemos de ser uma geração Nutella. Eu sei que muita gente não vai querer ouvir, mas é uma verdade. E eu estou aqui para trazer a verdade que o Senhor quer que eu traga. Não é para trazer aqui aquilo que você quer ouvir, mas sim para trazer aquilo que o Senhor Jesus ele quer trazer ao seu povo. Trazer esse entendimento. Glória a Deus. Permita-me orar por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, cujo perante a tua face estou, Senhor. Oro por teus filhos, Senhor, teus servos. Senhor, meu Deus, guarde eles, Senhor. Guie eles, Senhor, no teu caminho. Traga ao seu entendimento a palavra, Senhor, que tu queres trazer hoje, para que possa ser aberto o seu entendimento de tal maneira que eles entendam que tem que parar de ser uma geração Nutella, mas sim uma geração crente, uma geração cheia de fé em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e Pai. Sim te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu hoje trago aqui essa mensagem. Eu sei que muita gente não vai querer ouvir, mas tudo bem. Nós, meus irmãos, é como eu disse para vocês, depois do louvor, vou colocar aqui. Eu quero que a sua fé seja fortalecida em Jesus Cristo. De tal maneira que será uma fé transbordante, não somente para você, mas para todos de sua casa. E para todas as pessoas que os rodeiam. Qual é a mensagem, profeta? Temos que parar de ser uma geração de Nutella. No que torna as coisas do Senhor. Essa é a mensagem. Temos que parar de ser uma nação. Temos que parar de ser uma geração Nutella. Em nome de Jesus. Como começar a fazer isso, profeta? Começar a ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos ouvir a voz do Senhor? Vou colocar aqui um louvor que o Senhor me colocou aqui, colocar para vocês. Amém? Glória a Deus. Você que está aí, comece a compartilhar. Comece a compartilhar. Porque hoje é bênção para a sua vida e é bênção para a vida das pessoas que realmente querem escutar Jesus. Jesus, ele não chamou os medrosos, ele chamou aqueles que têm garra. Amém? Glória a Deus. E essa é a mensagem. Geração Nutella tem que terminar hoje. Vamos louvar? Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, vem surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é se calem as vozes do nome do Senhor. Que a tua voz seja ouvida. Que saudade da tua voz, Senhor. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, Deus. aleluia, Senhor. Eu sou o teu altar. Eu sou o teu altar. Aleluia. Glória, glória. Fala, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala, É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra, Aleluia. no teu pecar. Se eu não te ouvir, eu morro. se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio Aleluia. do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Por favor, Senhor. É, Senhor. Tua voz é tudo. Aleluia.
Glória a Deus. Permita-me orar, porque eu preciso repreender todo demônio, todo o mal que se tenta levantar contra este lugar. Cai agora por terra. Toda a distração que leve você a não escutar a voz do Senhor, toda a distração que leve você a se apartar dos caminhos do Senhor, toda a distração que não permita que essa mensagem chegue a você, cai agora por terra, seja desfeito, em nome de Jesus. É na autoridade, no nome de Jesus Cristo, que eu declaro que você não vai ser distraído, você não vai ser distraída, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse demônio está por terra, em nome de Jesus. O que é um demônio de distração? É um demônio que quando você está focado em ouvir Deus e começa a te distrair, começam a vir outras coisas na mente. O que é que fez o meu filho? O que é que fez a minha filha? O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que eu tenho que fazer? Isso é tudo demônio de distração. São tudo agentes, coagentes de Satanás. Então, preciso orar para repreender esse mal. Entenderam? Amém. Glória a Deus. Porque é o Senhor que nos dá a vitória. Eu não abdico da minha vitória. Eu não abdico da minha vitória. Se eu fosse você, começava a dizer para si mesmo, eu não abdico da minha vitória. Eu não dou para Satanás aquilo que ele quer roubar na minha vida. Seja casamento, seja é isso mesmo, prosperidade. Você me fala aqui, o Satanás está querendo roubar casamentos. Então repreenda esse mal na sua vida, em nome de Jesus. Não se deixe. Em nome de Jesus. Profeta, por que você está reagindo assim? Porque é dessa maneira que temos que ir para cima de Satanás, em nome de Jesus. Hoje, a mensagem é muito diferente que já alguma vez vocês ouviram em qualquer lugar. Hoje vai ser dado um entendimento a você muito mais abrangente, muito mais largo, muito maior daquilo que você pensa. Espera aí, o Senhor está aqui falando algo. Glória a Deus. É assim que o Senhor quer. Então é assim que eu vou fazer. Então hoje, esse entendimento vai ser para esclarecimento da sua mente. Esclarecimento seu espiritual. Esclarecimento que você, a partir de hoje, vai deixar de ser. O que, profeta? Aquilo que eu já disse antes quando comecei aqui. Uma geração Nutella. Temos que deixar de ser uma geração Nutella. Eu vou provar para vocês. Amém? E temos que ser uma geração que o Senhor quer levantar para um avivamento. Ou você pensa o quê? O avivamento se vem do Brasil, o Senhor quer pessoas fortes nele, com fé. O avivamento, antes de qualquer avivamento, vem sempre os ataques. Vem sempre. Já deveriam saber disso. Só que há formas de ataques. Hoje, por que você está falando em geração Nutella, profeta? Porque hoje em dia, o que está acontecendo é que estamos numa situação, se alguém profere uma palavra um pouquinho menos boa, já você cai. Se uma pessoa diz para você algo, já você cai. Já você é angustiada logo. Por isso é que é uma geração Nutella. Meus irmãos, eu vos provo na palavra que o Senhor não quer que sejamos assim. Não quer. Porque não é da vontade do Senhor sermos assim. Glória a Deus. Então eu vou vos trazer a palavra. Glória a Deus. Irmãos, é muito sério. Satanás, ele rodeia nós, a mente, ele rodeia pessoas. Ele transformou de tal maneira que basta uma pessoa dizer uma palavra um pouquinho que você não está gostando, já você se irrita, já você não gosta, já você deixa de gostar dessa pessoa. Isso é o que eu quero falar sobre geração Nutella. Ao mínimo coisas, e não deve ser assim. Não pode ser assim. Você deve ser o guerreiro, a guerreira que Deus levantou para você ser. Eu vou vos provar na palavra. Glória a Deus. Vamos para Daniel. Amém? Glória a Deus. Está em Daniel. A partir do 8. Daniel foi estabelecido como um dos principais no reino. E olha o que aconteceu. A inveja era tanta que eles tramaram contra Daniel. E tramaram não somente em palavras. Primeiro foram através de palavras, ataques a eles. Olha o que tu disseste sobre o rei. Então, mas eles viram que isso não estava tendo efeito nele.
Eles poderiam atacar ele pessoalmente, mas ele não se deixava abalar com os ataques. Ele simplesmente continuava, sempre orando 3 vezes ao dia. Ele não se importava nunca com os levantes pessoais, nunca! Ele sempre calado. O Senhor aqui me ensina que, mediante aos levantes, nós devemos estar calados, não devemos responder. Hoje somos uma geração Nutella que responde logo. Então eu estou aqui para ensinar, ao contrário, a não responder. Quando é com você, você tem um Deus que defende você. Você está se querendo fazer passar por Deus? Tem um Deus que defende você. É muito importante falar isso. Olhe só. Daniel 6, a partir do 8. Eles foram ter com o rei e disseram assim ao rei: agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e dos persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Olha só, o rei caiu na armadilha deles e assinou o decreto. Qual decreto, profeta? Aquele que não se ajoelhasse perante o rei e não adorasse o rei, fosse lançado na cova dos leões. Esse era o decreto. E olha o que aqui diz. No 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com as suas janelas abertas, sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os joelhos 3 vezes ao dia, e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Por que eu falei aqui por causa da geração Nutella? Se hoje, meu irmão, minha irmã, houvesse um decreto desse, eu duvido que as pessoas fizessem conforme Daniel fez. As pessoas iam para casa, fechavam as janelas com medo, porque sabiam que o perigo de ser lançadas aos leões. Enquanto que Daniel tinha o quê? A confiança do seu Deus. O que é isso, profeta? A fé. A fé em Deus. Contra o que, profeta? Contra qualquer levante que se levante com você. Na palavra, não responda. Deixe! As próprias pessoas cairão no seu próprio dano. Repito, as próprias pessoas cairão no seu próprio dano. Se você está presente o Senhor, orando, glorificando, todos os dias da sua vida, a toda hora, a todo instante. Eu, como profeta do Senhor, estou aqui a dizer para você, a sua vitória acontecerá, e não a sua derrota. Repito, se você adora, ama, ora, jejua, é firme com o Senhor decretou a sua vitória e não a sua derrota. Só que Satanás, ele tenta sempre mexer na nossa mente. Satanás, ele vem sempre com aquelas coisas a querer impingir você. Mas se você se firmar no Senhor, na fé, nada acontecerá. Absolutamente nada. Pode todos cair do seu lado, podem te jogar na cova do leão. Mas você tem só uma coisa a fazer na cova do leão. Olha aqui. Então, continuando, número 11. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel a fazer o quê? Orando e fazendo as súplicas perante o seu Deus. Eles não encontraram Daniel escondido. Eles não encontraram Daniel com o cortinado fechado, olhando se estavam vendo. Não, Daniel continuou sempre como ele fez. Janelas abertas, louvando e suplicando ao Senhor, em oração. E louvando a Deus. Sempre. Eles não encontraram um Daniel modificado, mas encontraram um Daniel fortificado sempre, crendo no seu Deus. É na fé que eu hoje estou aqui com vocês, dizendo, tenha fé. Não se deixe delimitar por palavras malditas, por palavras torpes. Não se deixe delimitar por isso. Você é mais que isso. Você é mais que isso. E o Senhor hoje, Ele me falou para nós, incluindo eu, todos nós,
Temos que deixar de ser uma geração Nutella, mas sim uma geração que crê em Deus. O tamanho do grão da mostarda é na fé que devemos ter, irmãos. Você não deixe, sabe? Não deixe Satanás levar o seu casamento. Porque se Satanás leva o seu casamento, já era. Se você não se posiciona na correta, na forma da vontade do Senhor teu Deus que Ele colocou para você, pode ter certeza. É a verdade. Amém? Posicionamento. Posicionamento. E não venham dizer com outras coisas. Se houver levante, deixe que fale. Deixe que fale. Pois tu tens um Deus que é maior. Nunca se esqueça disso. Era o que Daniel queria. E ele creu. E olha, glória a Deus. Vamos continuar. Depois que eles viram Daniel, o que eles fizeram? Olha o acusador. Olha Satanás, o que ele fez por intermédio de pessoas. Então eles se aproximaram, falaram perante o rei a respeito do decreto real. Eles não vieram, olha a sutileza de Satanás. Eles não vieram e vieram logo, olha o que o Daniel está fazendo. Não. Eles vieram primeiramente relembrar ao rei o decreto que ele tinha assinado. Para não haver dúvidas. E olha só. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer súplica a qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, vinha a ser lançado na cova dos leões? Viram a sutileza de Satanás? A mesma sutileza trouxe Satanás perante Deus, para Jó. Enquanto Deus lhe falou assim, visto o meu servo, o que Satanás veio logo? Ele não veio acusar. Pois tu proteges ele, tu deste tudo as bênçãos dele. Primeiro veio trazer à memória aquilo que ele faz, para depois atacar. Cuidado. Olha a sutileza desse demônio. O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. E eles disseram assim, pronto, aqui temos ele. Assim que o rei disse isso, eles disseram, aqui temos ele. Então, e olha o que diz aqui a palavra, então eles responderam e disseram perante o rei, aquele Daniel, olha só como trataram, aquele Daniel, o qual dos filhos dos cativos de Judá não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinas, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Acusação, relembramento, e não disseram sobre a pessoa, disseram sobre um singular, aquele, como se não fosse nada. Então eles começaram já a decretar sobre a vida de Daniel aquilo que ele não era, um qualquer, um aquele. Então já houve aí, irmãos, para quem não entende o espiritual, olha só a informação que eu trago para você. Há um desprezo. Lançaram sobre Daniel, ou através de Daniel, para o rei entender, uma maldição, que é o espírito de desprezo. Então aquele, toda a palavra que o Senhor fala, que nós devemos ter atenção, que a nossa língua mata ou vivifica, é exatamente através dessas coisas. Eu não estou cansado. Glória a Deus que não estou cansado. Mas eu ensino sempre a mesma coisa aqui. Sempre a mesma coisa. Cuidado com a língua. A língua mata. A língua incendeia uma floresta. E por vezes acredite o que você acredita, que você não vai acreditar. Você vai responder perante Deus. Qual toda a pessoa, todo o joelho se dobrará. E toda a pessoa irá responder dos seus atos perante o Senhor. Vai responder. E não há outra forma, porque desde que você aceitou Jesus para ser como Jesus, para ser transbordante de paz, de amor na vida das pessoas. E o Senhor tudo está escrevendo no livro da vida. Tudo, todos os dias da nossa vida. Ele escreve no livro da vida, irmãos. Eu sei que o Senhor está aqui falando com pessoas, porque eu estou aqui todo a arrepiar. Ele está escrevendo tudo, exatamente tudo, os nossos feitos perante os outros, no livro da vida. E você vai responder. Todos nós vamos responder sobre os feitos que nós temos feito aqui na vida dos outros. Então, continuemos. Aqui foi lançado sobre a vida de Daniel para o rei
o espírito de desprezo àquele. Para que vocês entendam como funciona o mundo espiritual. Eu preciso ensinar. Glória a Deus. Então eles disseram, aquele Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Olha só, Daniel não quis saber. Daniel, olha a confiança de Daniel. Ele não quis saber, ele continuou a orar ao Senhor todos os dias de sua vida, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Se o Senhor colocou, eu sei que o Senhor falou aqui com pessoas, e o Senhor me está falando agora que quer que você ore 2 vezes ao dia, um de manhã e um à tarde. Há aqui mulheres que o Senhor colocou no coração de orar de manhã e ao fim da tarde, e jejuar. Jejuar pela sua casa, pela sua família. É aqui que o Senhor está falando. E é para continuar, é para fazer o propósito que o Senhor colocou em você. Está aqui o Senhor, Ele me falou agora. Glória a Deus. Então, e olhe só o que diz aqui, no 14. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo. O rei, olha só, o rei quando ouviu estas palavras, ele ficou insatisfeito consigo, porque ele aí viu o que ele tinha feito. E quis remediar. E propôs em seu coração. Ele não falou para as pessoas. Ele propôs em seu coração para livrar Daniel. E ele trabalhou até ao pôr do sol para livrar. O rei, escute, olhe bem com atenção. O rei não falou para eles o que ia fazer. O rei, ele mesmo, se arrependeu do mal que tinha feito. O rei fez algo à pressa que não deveria ter feito. E ele se arrependeu. E quis tentar livrar Daniel do acontecimento. Qual é a mensagem aqui que o Senhor está dizendo? Arrependa-se. Arrependa-se. Seja de A, seja de B. Arrependa-se do que pensou do irmão. Arrependa-se do que fez com o seu irmão. Arrependa-se e tente remediar. Porque é o que o rei tentou fazer. O próprio rei podia dizer, eu sou o rei, não me interessa. Mas o próprio rei, Jesus está aqui a dizer que nós devemos ser uns para os outros com misericórdia. E aquilo que nós fazemos de mal, devemos nos arrepender do mal que fizemos e tentar fazer o bem. Tentar retroceder essa situação, pedir perdão, orar ao Senhor, Senhor, retroceda essa situação, Senhor, me perdoe. Então, tentar trazer você para o bom caminho. Porque aquele que começa a caminhar nos maus caminhos, tem grande chance de se perder. E aquele que não perdoa, não será perdoado. Jamais. Jamais. Eu ensino isso. Aquele que não perdoa, jamais será perdoado. Então aqui, a mensagem do Senhor, a pessoa deve tentar corrigir o mal que fez. Tentar corrigir o mal que fez. Não é toda a pessoa que gosta de ouvir, mas eu prego a verdade. Eu prego o que Jesus mandou entregar. Glória a Deus. Então, olhe só o que fala aqui, no 15. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Viram como é que é? Sabe, quando acontece na vida que nós queremos remediar a situação e vem outros por fora, cucutando, como eles fizeram. Não pode, deixa pra lá, que sofra, que faça isso, que faça aquilo, que se desenrasque, que sofra. Não é de Deus. E são pessoas usadas por Satanás. Não é de Deus. Porque o Senhor quer que você remedie. O Senhor quer que você se arrependa. O Senhor quer que você pratique o bem. E não ser uma maldição na vida do seu irmão. Seja de quem for. O seu casamento está doendo? Proteja o seu casamento. Não é atacando um ao outro. Não é ferindo, mas sim protegendo em Jesus Cristo. Ele é o meio. Ele é a força do poder. Ele é o poder na sua casa. É Ele. Então, é assim que você tem coisa. Está doendo?
Imagina Daniel que ia ser atirado na cova do leão. E se fosse você ser atirado ou atirada na cova do leão, sabendo que fosse atirado, qual seria a sua perante isso? Todos nós já tínhamos escapado, todos nós já tínhamos borrado as cuecas. Todos nós já tínhamos feito xixi nas cuecas. É um modo português de dizer, mas é a pura verdade. Todos nós já estávamos trêmulos. Glória a Deus. Depois, e olha aqui, continua. No 16. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, te livrará. Olha a fé que passou a ter esse rei. O rei tentou livrar Daniel, não conseguiu. E na palavra aqui que está aqui, que eu já passo para vocês, que o Senhor mandou ler agora para vocês, o que verdadeiramente aconteceu. O livramento que houve. Olha quem tentou por intermédio de terceiros, fazer com que o rei pecasse. Por isso não escuta terceiros, para que você não peque. Sabe o que aconteceu? Está aqui no 18. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o sono. Vou continuar, já vou trazer aqui a palavra. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, foi apressadamente até a cova dos leões. A primeira coisa que fez o rei foi até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: rei, vive para sempre. Daniel não amaldiçoou o rei. Muito pelo contrário, Daniel disse: rei, o rei vive para sempre. Porque Daniel sabia que não tinha sido o rei, mas tinha sido demônios, tinha sido Satanás através de outras pessoas na vida do rei. Da mesma maneira como Satanás está querendo operar no seu cônjuge, da mesma maneira como Satanás está querendo operar no seu casamento, você deve jejuar. Você deve jejuar para ter a vitória. Deve jejuar contra o mal na sua casa. Deve jejuar contra o mal, para que você não faça o mal que Satanás quer que você faça. Eu sei que é uma mensagem muito forte, mas é a mensagem que o Senhor quer que eu traga aqui. Pessoas perdem porque não entendem o que devem fazer. Veem no outro aquilo que não devem ver. Isso é espiritual. Isso é espiritual. É tão espiritual que o próprio rei jejuou por Daniel. Jejuou. Ele não quis saber de mais nada. Ele foi para a sua câmara e foi jejuar. Então você que está aqui, quer vitórias no seu casamento, quer vitórias na sua vida, aprenda a jejuar. Aprenda a não escutar vozes satânicas. Aprenda a andar nos caminhos certos. Aprenda a não escutar terceiros. Mas sim, a Deus. Nós devemos parar de ser uma geração, aquela geração que é Nutella, que a mínima coisa que ouve já se ofende. A mínima, meu Deus, nem passou a ação. Ninguém passa a ação, ninguém vai atrás para ferir ninguém, ninguém vai jogar na cova do leão. Imagine se isso acontecesse. Imagine se hoje fosse os dias antepassados. Por favor, me escrevam aí, é que eu estou... Escrevam aí, meus irmãos, minhas irmãs. O que é que aconteceria hoje se vivêssemos aqueles tempos atrás? O que faríamos? Olha a fé. Que fé é essa? Então deixemos de ser Nutella e cremos no Deus que servimos. Vocês que estão sendo atacados, vocês que estão sendo pressionados,
Orem a Deus. Jejum. Se não querem fazer jejum porque algum motivo não podem fazer jejum por motivos de saúde, se nem sequer conseguem fazer um jejum parcial, Daniel orava 3 vezes. Aqui não falou que Daniel jejuou. Daniel orava 3 vezes ao dia. Entenderam? Daniel jejuou, né, e pediu para que todos orassem. Foi quando houve aquele acontecimento que o rei queria acabar com a vida dele. Nada disso. Isso foi outra coisa. Eu estou falando agora para pessoas que não podem jejuar. Que pessoas que têm alguma maneira na saúde não permitem. Nem parcial, porque são debilitadas na saúde. Tudo bem. Então orem 3 vezes ao dia. Ah, profeta, isso é muito, eu não consigo, a minha vida é muito corrida, não sei o quê. Ore 2 vezes ao dia. Aquele que ora é aquele que busca. Se você não ora, não busca o Senhor. É impossível Deus usar você na sua vida, é impossível te usar, é impossível Deus se comunicar com você se você não ora. Porque Deus só comunica com aqueles que oram. E para provar isso na palavra, o próprio Daniel, ele orou por uma causa durante 21 dias, Deus não respondeu. Durante 21 dias. Só a partir dos 21 dias é que Deus respondeu. E Daniel não perguntou, Deus, por que não me respondeste? Nada disso. Daniel confiou. Porque sabia que vinha a resposta. Tanto que quando veio o anjo do Senhor, meu Deus do céu, quando ele veio, ele disse, eis que a resposta foi dada de imediato. Imediato. Assim que Daniel, assim que Daniel, essa é a resposta para aqui para uma mulher. Assim que Daniel dobrou seu joelho, foi emitida logo a resposta de Deus para a terra. Logo! Só que ele encontrou, sabe, rebelião. Ele encontrou, como é que se diz, o inimigo resistindo para que não deixasse passar o anjo com a resposta. Mas Daniel parou? Não. Eu vejo no Daniel um grande exemplo, irmãos. Eu vejo no Daniel um grande exemplo para nós, pela fé. Pela fé. Porque ele tinha fé. Daniel tem fé. E Daniel teve fé. E é isso que nós precisamos entender. Nós devemos ter essa fé. Não podemos largar essa fé. Nós não podemos ser iguais às pessoas que apenas escutam qualquer coisa, se abalam e vão logo para o cantinho. Como se tivesse chegado o fim do mundo. Não faça isso. Mas a fé, ela traz milagres. A fé faz acontecer. Por isso é que Davi, uma das coisas que Davi falou foi, pode-se acampar milhares de soldados, milhares de exércitos em meu redor, mas nenhum deles eu temerei, porque eu sei que o Senhor dos exércitos é comigo. Então eu sei que todas as batalhas que eu travo, é o Senhor dos exércitos que está travando as minhas batalhas. Eu só devo permanecer em fé e dizer, eu creio, Senhor, a batalha é tua. A guerra é tua. A batalha é tua. Então és tu, Senhor, que vais dar a vitória. És tu que vais... Senhor, envia os teus anjos. Pode orar. Senhor, envia os teus anjos de guerra, Senhor. Senhor, repreendo esse mal na minha vida. Repreendo esse mal no meu casamento. És tu, Senhor, e para ti que eu oro, Senhor, todos os dias da vida. Então é ti que eu estou crendo. Eu já tenho a minha vitória. É só você ver. Eu já tenho a minha vitória. Agora o que o outro faz, o que o outro não faz, eu não tenho nada a ver. Mas eu creio na minha vitória. E os meus caminhos, eu declaro, serão todos endireitados pelo Senhor. Os meus caminhos todos são retos, em nome de Jesus. Não me apartarei nem para a esquerda nem para a direita, em nome de Jesus. O meu olhar estará sempre firme em ti, Senhor. Já estou orando até. E estou ensinando essa oração. Meu olhar estará sempre firme em ti, Senhor. Faz-me caminhar através do caminho estreito. Faz-me entrar pela porta estreita, porque largos são os caminhos que me afastam de ti. Eu não quero eles, nenhum deles na minha vida, em nome de Jesus. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo, irmão. Glória a Deus. Quero colocar aqui esse louvor para que você entendam. O Senhor é a nossa
fortaleza. Então, pergunto para você, eu quero que você agora escreva aqui, por favor, minhas irmãs. Existe, hoje em dia, algum rei que possa lançar você na cova do leão? Por favor, responda essa pergunta, que eu trarei a resposta. Aqui podem escrever, por favor, escrevam, se vocês não se importam. Porque eu trarei a resposta. Hoje em dia, não há nenhum rei que tenha um leão. Não há nenhuma cova onde há leão. Não há nada disso, irmão. Não há nada disso, irmão. Então, de que você tem medo? De que você tem medo? Que mal pode fazer o homem? Nenhum. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede. Glória a Deus. Vamos ouvir? Quero que vocês escutam esse louvor, porque dias de guerra, todos temos nossos dias de guerra, mas o Senhor dá vitória a todos nós. Quando entrega mais, é a melhor compra. Mais tecnologia em cada detalhe. Mais eficiência no dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Paulo. A todos vocês estão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Aleluia. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele que está contigo na peleja. Calma, insista, se anima. São dias pra lutar. Aleluia. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Glória! Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Marche! Eu tô guiando, Marche! tô te moldando e o resto é detalhe. Eu estou Aleluia! indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Porque é o vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que isso tudo ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe. Eu estou anotando, caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Porque eu
sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe. Eu estou anotando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar, eu vou cuidar, eu vou cuidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Essa foi a mensagem que o Senhor quis que eu trouxesse aqui. Que nós deveremos deixar de ser uma geração Nutella. Essa é a verdade. Daniel, ele nos trouxe aqui como um grande exemplo. Aquele que esteve para ser lançado, que foi lançado na cova dos leões. E apesar de ter escutado que ia ser lançado na cova dos leões se ele fizesse isso, ele não olhou a outra coisa. Ele disse: Senhor, Tu és o Senhor dos exércitos. Ele continuou a orar de manhã, ao meio-dia e à noite. E no desenrolar da situação, por que vocês acham que os inimigos de Daniel sabiam, esses demônios, que agiam na vida dessas pessoas? Porque eles sabiam que Daniel não ia parar. Então eles tramaram, porque sabiam que Daniel não iria. A fé de Daniel era muito grande para o fazer parar. Ele jamais iria parar. Por isso é que eles tramaram isso. Então houve tudo, há tudo um contexto. Mas glória a Deus, que Deus foi glorificado. E Daniel foi conhecido, e é conhecido, como uma grande fé que ele teve em Deus. Então é isso, esses exemplos que nós devemos ser no dia de hoje. Nos dias de hoje. Hoje, foi como eu disse para vocês, já não há mais leões. Hoje são meras palavras. Meras palavras. Imagine se houvesse hoje leões. Eu acho que todo mundo aqui tinha fugido. Então é a nossa fé que precisa ser fortificada. Essa é a mensagem de hoje. Veja exemplo como Daniel fortifica sua fé. Quando há alguém que se levanta contra você por palavras, são meras palavras. Não revida. Não diga nada. São meras palavras. Confie no Senhor Deus. Continue orando, buscando, porque o Deus a que eu sirvo é o Deus que livra. O Deus a que eu sirvo, Jesus Cristo, Ele é o Deus de amor e juízo e juiz sobre todas as nossas causas. Essa é a mensagem do dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Então a fé. Glória a Deus. Se vocês, alguém quiser dizer alguma coisa para subir, pode. Glória a Deus. Vou aqui subir, porque já tinham feito aqui, já tinham pedido, acho que já nem estão aqui, mas se não tiver aqui, amém. Glória a Deus. Em caso que esteja muito bem, vou dar a oportunidade. A irmã Daiane está aqui. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã Daiane. O que você estava falando aí era comigo. Deus estava falando comigo. Porque eu briguei com meu esposo. Que ele foi-se embora. Mas Deus é aquele que restaura, né?
e está entregue nas mãos do Senhor. Que Deus venha restaurar e que Deus venha me dar força. Hoje eu não estava nem bem, já tá com assim, um tremelique no meu corpo todinho. Eu não estava tentando ficar preocupada assim demais, né? Porque digo, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor sabe todas as coisas. Aí isso aí foi para mim, Deus falou tremendo comigo e para me perdoar, porque a gente não pode ter mágoa de ninguém. Ninguém, né? Sabe, não permita que Satanás ele veio para derrubar, roubar e matar. Satanás ele quer, a única coisa que ele quer, a primeira coisa que ele quer é desfazer o laço, desfazer a aliança no casamento. Esse é o primeiro. Por quê? Porque os dois em uma aliança são fortes. A mulher, sabe, infelizmente, há mulheres que não entenderam ainda o propósito da mulher. Se a mulher soubesse que ela é a coluna da casa e que ela é que sustém ali com a força dela, com aquilo que ela busca no Senhor, e dizer, Senhor, no meu casamento, Satanás não toca, em nome de Jesus, jejuar e orar. Mas muitas mulheres não querem fazer esse trabalho. É verdade. Não querem ter esse trabalhinho. Depois vem Satanás e a mínima coisa é logo uma perturbação. E é muito mais fácil ferir do que não ferir. Verdade. Mas o Senhor é aquele que restaura, é aquele que abre porta, aquele que ressuscita, que salva. E Ele é conosco. A pessoa também tem que entrar nesse propósito. É verdade. Escutou o rei, o próprio rei, o mal que ele fez, o que ele fez? Se arrependeu, tentou acertar e ainda foi jejuar para que Daniel não fosse devorado pelos leões. Por isso, a direção é pela restauração. Você tem que jejuar. Estou aqui todo arrepiado. Você deve jejuar, você deve orar e orar pela restituição, restauração do seu casamento. Amém. Eu tô aqui até de joelho, eu tava orando aqui, até me emocionei, né? Porque muitas vezes a gente tenta conversar com palavras com a pessoa, mas a pessoa não entende. E eu sei que isso é espiritual. Até porque eu sonhei eu dentro de um caixão morta. Eu até fiquei sem entender. Eu digo, Senhor, que sonho é esse, meu Deus? Aí me acordei na mesma hora e repreendi. E você sonhou isso? Eu trago o discernimento do seu sonho. Você sonhar dentro de um caixão simboliza que você estava perdendo, você ia perder algo. E esse perder algo podia ser o seu casamento. É o Senhor te avisando. Eu imaginei que podia ser ali assim, sobre o seu casamento. Deus quer me usar, tipo assim, é revelação em sonho, mas eu não sei interpretar bem direito ainda, mas eu imaginei que podia ser alguma coisa. Tem a ver com o seu casamento. Porque se fosse algo tentado contra a sua vida, você iria ver a campa. Sabe, no cemitério? Uhum. A campa. Quando nós vimos em sonho a campa no cemitério, é algo que Satanás está querendo contra a nossa vida. Sabe, contra a vida mesmo, contra a vida física da pessoa. Tá? Entendi. Agora, caixão, dentro do caixão é morte, pode ser não somente espiritual, mas também morte um cônjuge, sabe, um afastamento. E o Senhor está te revelando em sonho. Eu senti logo dizer para você, hoje a palavra do Senhor foi muito direta para o cônjuge, sabe, para as mulheres, lutem pelo vosso casamento. Você, por vezes, perde uma bênção porque a língua falou demais. É verdade. Não soube se manter calada. E, no entanto, o Senhor chamou cada mulher, olha o que eu estou ensinando aqui. O Senhor chamou a mulher para ela ser a coluna, para ela honrar o marido, para ela apoiar o marido. Quando ele está raivoso, ou quando ele está naquele momento, meus irmãos, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Basta você passar pelo seu marido, passar a mão na cabeça, meu querido. Eu sei que você não está bem, mas quando você estiver melhor, estou aqui para te apoiar e para conversar contigo, tá? Se foi algo que eu fiz, por favor, me perdoe, não parei. Esse homem vai olhar para você e dizer assim, como é que é? Não veio falar nada contra mim, não veio prejudicar, não veio me provocar, mas ainda me quis dar carinho. O homem perde-se na hora. E aquilo fica na cabeça dele. Um pequeno gesto.
O Senhor chamou, é aquilo que muitas mulheres têm dificuldade de entender. O Senhor chamou para ser uma bênção no casamento. Aí o meu marido, é a tendência, tá? Olha só a tendência que há hoje em dia. E ele? E ele, pastor? Ele deve fazer o dele. Ele, o Senhor, cuidará. Se há um que se ajoelha perante o Senhor e se derrama aos pés do Senhor, seja homem, seja mulher, o Senhor vem e cuida. Porque o Senhor, Ele ama restauros. Ele ama restaurar. Imagina você. Olha o que o Senhor está aqui dizendo. Para você também. Agora é para você, irmã Daiane. Neemias foi usado para quê? Restaurar a muralha. Deus não poderia mandar Neemias construir outra muralha? Deus colocou no coração de Neemias restaurar a muralha de Jerusalém. Houve levantes contra a vida de Neemias. Houve levantes porque não queriam que a muralha fosse. Por quê? Restauração. Então é jejum, oração e ora ao Senhor para restaurar o seu casamento. Amém. Glória a Deus. Amém? Preciso dizer isso para você. E o jejum 2 vezes ao dia, tá? A oração. O Senhor já colocou isso no seu coração. 2 vezes ao dia. Sim. O Senhor me mostrou aqui, eu já coloquei no coração dela, eu já falei, olha só, o Senhor está aqui falar para você, irmã Daiane, então eu estou sendo a boca do Senhor para você. O Senhor está me dizendo para eu dizer para você que o Senhor foi Ele que colocou a oração e o jejum. O jejum é na parte da manhã e a oração são 2 vezes ao dia. É verdade ou mentira? É verdade. O jejum é da parte da manhã. Estou sendo aqui o profeta do Senhor, estou sendo a boca de Jesus aqui na terra. Então o Senhor, meu Deus, o Senhor te entregará a vitória. Aleluia. O Senhor te entregará a vitória se você permanecer. Aleluia, eu creio. Eu sei que 15 dias são 15 dias, mas são 15 dias que precisam ser lutados. Vai dar certo, o Senhor está na frente. Em nome de Jesus. Então, certo, como eu sou servo do Senhor, se você permanecer, o Senhor te dá a vitória. Essa é a direção, essa é a resposta de Jesus. Ele quis dizer, foi Ele que deu a você, como é que se diz aqui? Não é o projeto, é a estratégia. Jesus te deu a estratégia. Eu sei que vou ver uma fotografia de vocês os dois juntos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, que Deus abençoe o seu ministério e sua vida. Deus abençoe você, irmã. Deus abençoe o seu casamento. Em nome de Jesus. E que o Senhor... isso agora é com você. Amém? Amém. Eu sei que você vai vir aqui um dia, profeta, olha aqui a fotografia que eu mudei. Aqui do meu perfil, eu e meu marido aqui, os dois juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se alguém quiser vir falar, que eu vou... Opa! Perdão. Isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é assim. Jesus, ele não nos chamou, irmãos, para nós termos uma fé de ninharia. Ele não chamou para nós andarmos aqui sem rumo. Ele nos chamou para nós termos fé. Irmã Raissa Santos, você é muito jovem para ter tanta preocupação. Eu vou dar uma direção para você, irmã. Deixe as preocupações que não são suas, os assuntos que não são seus, deixe-os de lado. Não se coloque na posição de ninguém. Não se coloque na posição por ninguém. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe se é Deus, se não é o Senhor que está endireitando essa pessoa. Por isso, irmã Raissa Santos, preciso dizer essa direção para você. Largue assuntos que não são seus. Largue de imediato assuntos que não são seus. É o que você precisa de saber agora.
Porque você está passando por situações que não é para você passar. Você não tem idade para andar a passar por essas situações, não. É o que o Senhor mandou entregar para você. Está entendendo, irmã Raíssa? Glória a Deus. Largue. Largue. Os assuntos dos outros não são seus assuntos. Deixe. Se você quer alguém, se você quer interceder pela vida de alguém, em primeiro lugar, o Senhor, ele foi o que mandou falar para você. Não se coloque logo de brecha assim de qualquer jeito. Não pode. Os assuntos dos outros não são seus assuntos. O Senhor não quer essa responsabilidade para cima de você. Essa é a verdade. E tudo andará bem. A partir do momento que você deixa esses assuntos de lado, você sentirá uma paz em você. Eu sei que vai sentir, porque você vai dar testemunho. Profeta, assim que deixei de lado aquilo que não é para eu cuidar, meu Deus, que calma, que paz que eu estou sentindo. Você não precisa da oração, você só precisou da orientação. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus. E sei que vai dar testemunho, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é disso que se trata. Então você já recebeu sua direção. Agora informo você, irmã Raíssa, tem duas coisas que eu preciso informar, explicar para você. Quando você escuta e obedece, o Senhor te dá a vitória. Então é por esses caminhos, tá? Quando você escuta e obedece ao Senhor. Então eu sei que o Senhor te entregará e o Senhor terá a vitória. Mas, se você só escutar, não obedecer e dizer, eu depois logo faço isso, então vai piorar. Porque você não obedeceu e você não entendeu a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor para a sua vida é boa, é ótima, é perfeita. Você só precisa entrar nos caminhos certos e estar na posição certa que o Senhor quer que você esteja. Se preocupe somente com as suas coisas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu não sei se aqui vou perguntar, não é que o Senhor me tenha falado, mas eu vou perguntar se por acaso o irmão Paulo quer trazer alguma palavra aqui. Se não quiser, tá tudo bem. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Oh, glória! Então, peça para subir, irmão. A paz do Senhor, irmão Paulo. Paz do Senhor, profeta, como estás? Estou bem, na graça de Deus, estou perfeitamente. Eu digo assim, hoje o Senhor me falou de tal maneira que o Senhor me falou que estávamos sendo e que nós deveríamos deixar de ser uma geração Nutella. Quando o Senhor me falou isso, eu fiquei sem palavra, tá? Falei assim, como é que é? E o Senhor me falou, Daniel. Veja Daniel que foi. Olha o que o Senhor falou. Daniel que foi jogado na cova dos leões. Passou por que está passado. Se fosses nos dias de hoje, meu Deus, profeta, Paulo, eu se tivesse um buraco me tinha enfiado. Os grandes feitos dos grandes da palavra de Deus, todos eles passaram pela prova. Todos eles passaram pelo estreito. Moisés, onde ele estava diante do deserto, quer dizer, para atravessar o deserto, para chegar para poder escapar, ele tinha que o mar, na frente dele tinha o mar, tinha uma imensidão de águas, e ali as pessoas se desesperaram. E quando ele pediu o socorro do Senhor, Deus ele poderia de imediato ter aberto o mar, mas Deus ele falou, vai no ponto mais alto ali e estenda o cajado. O que eu entendo? Eu entendo que temos que fazer. O Senhor permita, muitas das vezes,
nós passarmos pelo estreito para provar se de fato confiamos nele. Ao invés de Moisés ficar reclamando, ele obedeceu. Ao invés de Moisés ficar falando, muitos, nossa, mas o Senhor nos tirou do Egito para morrermos aqui, muitos murmuraram, mas ele preferiu não murmurar. E obedecer. Né? Ele preferiu obedecer. Naamã queria ser limpo. Né? Vai lá, dá 7 mergulhos. Mas Naamã, mas o profeta não quis me atender, só mandou eu ir lá. Obedeça. Mas aí eu vou ficar magoadinho porque eu vim até o profeta e o profeta não quis olhar para mim, não quis estender. Não quero saber, vou virar as costas. Não, obedeça. É de acordo com o que Deus quer que você faça. É de acordo com a vontade do Senhor. Ele teve que ir lá. Ele deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada. No 5º mergulho, não aconteceu nada. No 6º mergulho. E eu pergunto aqui, e se no 6º mergulho Naamã tivesse desistido? Falado, não, isso é balela. Isso é lorota. Ele não teria sido limpo, ele não teria sido curado. Então, o que acontece? Nós, quando passamos pelo estreito, muitas das vezes, nos tornamos Nutella. O que é ser Nutella? É ser murmurador. É achar que as coisas têm que ser da forma que queremos. Mas entendemos que quem está na direção é o Senhor. É o Senhor quem nos dirige. É o Senhor quem está no controle. Então, todos os feitos. Engraçado que quando Jesus falou para Pedro, venha. Ou seja, ele andou, sobre as águas. Ele só andou sobre as águas porque ele creu na palavra de Jesus e ele olhou para Jesus. Mas a partir do momento, olha só, a partir do momento que Pedro olhou para o vento forte, olhou para as circunstâncias, ele afundou. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos com os olhos carnais e não vivermos a fé, e não olharmos com os olhos da fé, iremos afundar. E ainda que as circunstâncias, ainda que a situação pareça impossível, não continuaremos olhando com os olhos da fé. Continuamos olhando com os olhos da fé. Então, essa palavra Nutella tem muito a ver com atitude. Tem muito a ver com murmuração diante das lutas. É obedecer, é acreditar, é crer de que com certeza o Senhor Jesus ele vai agir. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Profeta, permita-me colocar um hino. Eu vou colocar aqui. Deus está tocando no meu coração. Só um minutinho. Senhor, neste momento eu estou aqui. Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar. Por toda a minha vida eu te procurei, e só aqui eu pude te encontrar. São tantos os problemas que eu já passei, que eu nem sei por onde posso começar. Perdoa pelas vezes que eu te entristeci. Vem me estender a mão, vem me ajudar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, estou aqui.
tenho nenhum outro em minha vida. Eu não tenho mais ninguém por quem chamar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui. Vem me ouvir, me responder, me salvar. Ele disse: clama-me no dia da tua angústia. Clama-me no dia da tua angústia, porque eu te livrarei e tu me glorificarás. Não há outro Deus a quem chamar, a quem clamar, a não ser esse Deus vivo. Hoje eu vivo uma experiência extraordinária com Deus. Algo que Deus ele se fez notório na minha vida. Irmã Vanessa, não temas. Deus é contigo, mulher. Coloque os problemas, coloque os seus anseios nas mãos do Senhor. Irmã Vanessa, coloque e creia, tá? Tem que colocar nas mãos do Senhor, confiando, crendo de que o milagre ele vai fazer. Ah, profeta, como é bom sentirmos a presença do Senhor. Então, a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas. Eu vou contar um breve testemunho aqui de um cliente, para que vocês entendam. Ele tinha um sócio, o rapaz de 38 anos, se eu não me engano, e eles eram sócios numa empresa. A empresa veio a quebrar. Inclusive, ele até me mostrou as mensagens que o rapaz mandou antes de pular do 11º andar. Entenda. O rapaz passou por um problema financeiro e se jogou do 11º andar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo terei problemas. Nós teremos luta. Nós só iremos descansar quando estivermos no seio de Abraão. Mas enquanto estivermos aqui, teremos luta. Qual que é a diferença? A diferença é que nós confiamos. A diferença é que nós colocamos os nossos anseios nas mãos do Senhor. Essa é a nossa fé. Então, diferentemente das pessoas, às vezes, que não tem esse Deus maravilhoso, essa fé, elas acabam se desesperando, entrando em depressão, tendo problema emocional, né, entre outros problemas. Então, quando nós temos problemas, nós colocamos na mão: Senhor, está aqui o meu problema, está aqui a minha situação, Senhor, está nas tuas mãos, nós cremos que o Senhor há de trazer uma solução. Senhor, as portas estão fechadas, mas eu tenho certeza que o Senhor há de abrir. Ainda que não seja essa, mas eu irei confiar que o Senhor irá abrir outra. Eu tenho fé, meu Pai. Quantas vezes eu fiz projetos achando, eu quero ir por esse caminho. E aí aquele projeto deu errado. E aí no momento eu não entendia e eu murmurava. Mas eu não estava, é plano de Deus, é plano de Deus. Não, Deus não quer. Deus abriu outra, muito melhor que aquela. Então, basta que confiemos. Basta que acreditamos. Temos que crer. Eu sou exemplo vivo hoje. Eu posso aqui falar humildemente, mas com toda a autoridade do nome do Senhor Jesus, e dizer para você que esse Deus que restaurou a minha vida, esse Deus que me livrou da morte, esse Deus que trouxe provisão para a minha vida, esse Deus que restaurou a minha saúde, vai fazer o mesmo por você. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Mas aí tem a questão que Deus trouxe através do profeta. Não podemos ser Nutella. Temos que crer. Porque os grandes homens de Deus,
que obtiveram grandes milagres, grandes acontecimentos, passaram pelo estreito e não murmuraram. Decidiram por confiar, decidiram por acreditar, decidiram por crer. Não murmuraram. Então creia. Irmã Vanessa, em nome de Jesus, eu determino aqui, pela autoridade do nome de Jesus, a restauração da sua família. Você virá aqui dar esse testemunho. O seu casamento, a sua vida está sendo restaurada agora. O Senhor está repreendendo todo o mal que lançaram sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Se você crê, escreva aí. Interaja, diga eu creio, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Então hoje o vaso está cheio. Ei, o vaso está cheio. O Senhor encheu o vaso. O Senhor encheu o vaso. Mas esse vaso passou por um processo. Esse vaso, ele foi quebrado. Esse vaso, ele não foi remendado, ele foi quebrado e refeito pelo oleiro. Esse vaso foi barro e foi reconstruído pelo oleiro. E hoje está cheio de óleo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Então, receba, em nome do Senhor Jesus, receba o milagre. Receba. O profeta foi até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, homem de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Dessa bênção para a minha vida, em nome de Jesus. Agradeço. Oh, glória. Meu Deus. Oh, glória. O Senhor, ele se fez notório aqui. Glória a Deus. Essa é a resposta para ele dar. Glória a Deus. Irmão Paulo, obrigado, agradeço. E o Senhor me relembrou agora de trazer aqui algo para vocês. Lembrem-se que eu não sei se a irmã Vanessa estava aqui antes. Irmã Vanessa, eu preciso dizer para você, tire esses pensamentos de você. Viu? Tire esses pensamentos de você. Não são pensamentos muito agradáveis. Tá? Então tire. Repreendo esses pensamentos na sua mente, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor lhe dê vitória. Como o irmão Paulo falou, eu não vou citar aquilo que o Senhor usou com o irmão Paulo, mas eu devo trazer aqui a informação porque o Senhor usou o Paulo. Então meu Deus do céu, dou glória a Deus. O Senhor só me permitiu impor as mãos e que ele declarasse isso na sua vida, em nome de Jesus. Então, amém, receba. Agora, irmão Paulo, como vocês já têm visto aqui, hoje, qual foi a informação que eu trouxe aqui? Que Satanás tinha se levantado contra os casamentos. Ele quer desfazer os lares. E quanto mais lares ele conseguir tentar desfazer, ele vai esfregar. É o que ele quer esfregar na cara do Senhor Deus. Vocês pensam, olha só aqui o que eu trago aqui esclarecimento para você espiritual. Vocês pensam que Satanás não está lá em cima, acusando cada um de vocês? Acusando cada um de nós perante Deus? Pois eu, como profeta do Senhor, o Senhor me deu agora uma visão. Satanás vem todos os dias acusar cada um de vocês. Para dizer, olha, tá vendo? Caiu. Tá vendo? Caiu. Tá vendo? Liberou palavras malditas. Tá vendo? Fez isso. Tá vendo? Fez aquilo. O Senhor se está triste com isso. Pare de fazer isso. Por isso é que hoje o Senhor me colocou de trazer a fé. Irmã Vanessa, é pelo seu casamento. Bora! Não é hora para não, nada disso. Eu sei que o Senhor me está mostrando sobre você. Mas o Senhor quer a restauração do seu casamento. O Senhor usou aqui o irmão Paulo, o pastor Paulo, em nome de Jesus. Seja muito abençoado, pastor Paulo, no seu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, não desista, que isso? Você é uma desistente? Que eu saiba, não. Fortifique a sua fé. Ô Paulo, pode falar, se você quiser falar alguma coisa. Exatamente. Profeta, a família é a base de uma sociedade. Eu estou saindo do âmbito espiritual, para que as pessoas entendam. A família é a base da sociedade. Agora eu vou entrar no âmbito espiritual.
Por que o inimigo tem atacado as famílias? Se você tem hoje, entenda, se você tem uma família doente, você terá filhos doentes. ou seja, nós vemos hoje em dia um menino, uma criança desestruturada, ela se tornará um adolescente problemático, e esse adolescente problemático será um adulto problemático, porque não teve a estrutura familiar. Então, presta bem atenção. É por isso que o inimigo, hoje em dia, ele age derrubando casamentos, desestruturando famílias. Porque temos hoje uma sociedade que está doente. Valores estão invertidos. Ora, profeta, o meu pai, ele só olhava. Eu entendia pelo olhar. Eu fui no determinado um tempo atrás, antes do meu acidente, eu fui num aniversário de criança, onde uma criancinha, se eu não me engano, de 4 ou 5 anos, levantou a mão para a mãe e falou: ai, sua boba. A mãe olhou: filho, não faça isso, tem que repreender. Eu não estou aqui dizendo que tem que espancar, não, igreja. Tem que repreender. O filho tem que entender que sobre a mãe, que sobre o pai há uma autoridade. Isso é bíblico. E se inverter, igreja, e se inverter as posições, obviamente que você terá desestrutura. O que segura uma casa são os alicerces. E hoje nós temos hoje uma sociedade cheia de problemas. Então é onde o inimigo ele ataca. Por isso que devemos orar pela família. Por isso que devemos estar sempre intercedendo pela família. Porque a família é a base. A família é a base. E Deus ele tem dado direções para que possamos orar, jejuar, buscar pela família. Buscar pela família. Porque a família, profeta, é algo instituído por Deus. É algo instituído por Deus. A família é instituída por Deus. Então, igreja, ore pela sua família. Determina: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inimigo, eu te repreendo. Dentro da minha casa você não entra, está repreendido. Porque dentro da minha casa, quem reina é o Espírito Santo, é a presença de Deus. É isso que eu tenho procurado fazer. Então, profeta, estarei aqui orando, estarei intercedendo, né? Estarei intercedendo pelas famílias, pedindo para o Senhor abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus Glória a Deus. abençoe seu ministério grandiosamente e que Deus abençoe todas as pessoas que estão aqui nesse culto live. Glória a Deus. Amém. Viram quanto é importante? Eu já digo aqui quanto é importante entendermos os desígnios do Senhor. Como é que o Senhor chegaria às mensagens hoje? Eu digo aqui, o Paulo vai começar a rir. Como é que a mensagem do Senhor poderia chegar às pessoas do jeito como tinham chegar se eu não fizesse o que o Senhor me mandou fazer, que é o culto live? Porque o Senhor quer falar às pessoas. O Senhor quer mostrar o caminho certo. O Senhor quer abençoar a sua casa. O Senhor já aqui mostrou os caminhos certos. Inclusive, depois que você falou, Paulo, a irmã Vanessa já entendeu. Já entendeu o que ela tem que fazer. Ela deve dobrar o seu joelho, orar, restaurar o seu casamento. Não permita que Satanás leve. Não permita. E hoje, profeta, é onde o inimigo tem trabalhado, né? Trabalhado em cima das famílias, né? Para destruir. A Bíblia diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém.
vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Ou seja, a palavra de Deus, ela está dizendo, e a palavra diz mais, que o filho que honra o pai e a mãe, ele terá os dias prolongados na terra. Então, olha como é importante essa pregação que foi inspirada pelo Espírito Santo. Porque nós temos que lutar pela nossa família. Eu tenho luta também, igreja. Eu tenho luta, o profeta tem luta, todos nós temos luta. É verdade. Todos nós. Mas devemos guardar a disciplina da palavra de Deus. Devemos guardar no nosso coração e praticá-los. Então, irmãos, irmã Daiane, joelho no chão, jejum, oração. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. Entenda vocês, entenda nós. Quando você se coloca de joelho para interceder pela sua família, obviamente que o inimigo ele vai tentar contra-atacar. Mas aí, qual é a oração? Senhor, coloca os teus anjos ao meu redor. Porque eu sei que ao meu derredor estão anjos decaídos, esperando uma brecha. Então, profeta, é isso que Deus tem colocado ao meu coração. É isso que o Senhor tem feito desde quando Ele me livrou da morte. Deus me livrou da morte. Então, vamos orar. Esse culto live não pode acabar. Nunca irá acabar. Não pode, porque é algo instituído por Deus. É algo instituído por Deus. Então, vamos orar, vamos interceder e pedir ao Senhor que nesse culto live chegue pessoas que de fato estejam precisando. Pessoas que estejam com a vida totalmente arrasada. Porque através da oração, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai restaurar. Pessoas que estejam doentes, através da oração, o Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor restaura. Profeta, eu disse para o Senhor ontem dentro do meu carro, eu estava dirigindo, eu quero te servir, meu Pai. Aleluia. Se não for para me te servir, não há razão para viver. Eu quero te servir. E ontem, dentro do carro, eu pude evangelizar uma pessoa que estava afastada, uma pessoa que estava machucada, e eu disse para ela, foi o homem que te machucou, não foi Cristo. Cristo não tem culpa. Então volte para Cristo. Eu pude, através da minha vida, testemunhar o que eu passei. E essa pessoa disse, não, o senhor está certo. Amanhã eu já vou procurar, eu vou levar minha filha no hospital e depois eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar os caminhos do Senhor. Igreja, tudo o que está acontecendo hoje está na Bíblia. O amor das pessoas está esfriando. Tudo está esfriando, meu Deus. Você vê hoje em dia, profeta, eu não quero mudar o foco, mas Deus ele vai falando, a pessoa está ali, ela sofreu um acidente, ela está ali precisando de que a pessoa que viu ligue, ligar para os bombeiros, para um socorro, a pessoa prefere filmar para ganhar like. Cadê o amor ao próximo? Está acontecendo, Paulo. Profeta, o caminhão de carne tombou, o motorista está nas ferragens, gemendo de dor, e as pessoas saqueando. Profeta, meu Deus, está invertido, mas tudo isso está na palavra do Senhor. Então, vamos cuidar do nosso coração. Eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber de irmã Beltrano, irmão fulano, eu vou olhar para a cruz. Eu vou olhar para a cruz. Ah, se o irmão fez isso, deixou de fazer, se o pastor fulano fez isso, se o bispo fulano fez aquilo, todos nós um dia teremos na nossa frente o livro da vida aberto, nós vamos prestar conta de tudo. Eu quero é seguir Cristo, eu quero é seguir Cristo, eu quero olhar para a cruz, eu quero chegar um dia e o Senhor falar, vinde a mim, filho amado. Então, hoje, profeta, devemos estar firmes, cuidar do nosso coração e seguir adiante. Homem de Deus, mais uma vez aqui, eu profetizo bênção sobre a sua vida. Receba e tome posse em nome de Eu Jesus. profetizo bênção. Os céus irão se abrir para ti, homem.
Oh, e aleluia. serão derramados. Ainda que humanamente possa parecer impossível, só creia, Eu creio em nome de porque o Jesus. Deus que tu serves é o Deus do haja. Oh, glória! Então creia. Em nome de Amém? Jesus. Eu creio. Em Que nome de Deus lhe Jesus. abençoe. Amém. Deus abençoe você também, Paulo. Paulo, mas já que você está aí, olha só. O Senhor me colocou, me falou que há muitas pessoas que Satanás ele colocou escamas de frente delas. Vocês que estão aqui, já vos digo, será que é possível, profeta, Satanás fazer isso? Faz. É a primeira coisa que ele, para quê? Para que você não enxergue a verdade. Para que as pessoas não enxergam Cristo, não enxerguem Cristo nos outros. Mas que para distorcerem palavras, distorcerem factos, que é Satanás que está. E o Senhor me mostrou aqui que há pessoas que Satanás está colocando escama nos olhos. Para que não vejam, para que vejam, mas não entendam. E não vejam. E automaticamente o seu coração endurece e elas vão morrendo interiormente. É o que está acontecendo hoje em dia. Por isso é que a fé, a palavra, é muito importante seguir. Então, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor me deu essa visão, então o Senhor mandou eu repreender. Eu repreendo todas as escamas. Eu não falo só de mim, nem de você, mas eu falo em todo o Brasil, que Satanás tente colocar escamas às pessoas, que elas hoje, agora, caiam por terra, no nome poderoso de Jesus Cristo. Cai agora por terra, em nome de Jesus. O Senhor me... Ei, cara, é tão forte. Ei, que o Senhor me deu agora em visão, escamas estão caindo. Pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus, escamas estão caindo. E Satanás, esse inferno, está furioso. Porque escamas estão caindo, pessoas estão voltando a enxergar Jesus Cristo. É o que interessa, é em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, sabe, e começam a enxergar. Porque o que faz o coração aquecer é o amor. O amor. Então transborde de amor ao próximo. Transborde de amor ao próximo. Não importa. Mas Jesus quer você. Meu Deus. Quem está sentindo paz agora? Olha o Senhor, o que Ele me acabou de falar. Ei, cara, meu Deus do céu. O Senhor está derramando paz pelo Brasil inteiro. Glória a Deus. Porque aqui o Senhor está fazendo. E muitas pessoas precisaram que essas camas tivessem caído. Eu tenho uma resposta para cada um de vocês. Não enxergue no seu cônjuge quem Satanás quer que você enxergue. Eu repito para você. Não enxergue no seu cônjuge quem Satanás quer que você enxergue. Mas enxergue Jesus Cristo. Enxergue Jesus Cristo. Transborde de Jesus para o seu casamento. É o que interessa. Palavras elas ferem, mas também o perdão elas curam. E o arrependimento cura o seu casamento. Por isso, essa é a verdade. Hoje casamentos serão restaurados em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus Cristo que hoje casamentos serão sarados, serão restituídos, serão cobrados, os casamentos irão ter a união novamente em Jesus Cristo. Hoje o Senhor entrou em muitos lares. Hoje o Senhor entrou em muitos lares. Ele está, meu Deus do céu, o Senhor hoje está reconstruindo o seu lar e o seu casamento, em nome de Jesus. Amém e amém. É o que o Senhor mandou entregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Paulo, é uma maravilha ter você aqui. E mais maravilhoso vai ser quando eu ouvir ao vivo pregando a palavra. Eu vou estar lá, pastor, eu vou levantar a mão, eu vou pular, meu Deus do céu. Não imagine. Glória a Deus. Olha o que eu já estou declarando na sua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem quer ouvir um louvor? Ou um hino?
Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, ele... Glória a Deus. Amém. É isso mesmo. Então hoje, esta foi a vontade do Senhor. Trazer aqui. Eu vou colocar esse vídeo no vermelhinho. Eu não posso dizer aqui no qual, mas eu vou colocar esse... Por quê? Porque o Senhor já me está dando uma direção. Tá? Então, depois que eu colocar lá, eu uma coisa peço a vocês. Vayam lá, entrem no vermelhinho e compartilhem. Compartilhe, porque essa oração que eu acabei de fazer, e essa profetização que eu acabei de fazer, para aqueles casais que eu sei que irão ver, que o casamento será restaurado. Eu tenho a certeza que sim. Então, a sua função é ser uma bênção na vida do seu próximo. É você, com esse vídeo, tá lá no canal, é Profeta Manuel, e no vermelhinho, eu não posso dizer o nome, né? Então, você vai lá, e você vai... Para aqueles que estão aqui abraçando, olha só o que eu estou a dizer. Para aqueles que estão aqui abraçando, eu irei colocar esse vídeo hoje aqui, no PV. Eu vou colocar no vermelhinho. Você só tem uma coisa a fazer. É o que eu peço a você. Compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que estão passando problemas no casamento. Compartilhe. Para que essa mensagem chegue a eles. Tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.